bom. E o mal é algo que faz parte da periferia do ser humano. Como nós vemos, isso também fere claramente ao pressuposto bíblico que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No conceito bíblico, o homem, para que ele tenha os seus pecados perdoados, ele tem que vir a Jesus, que morreu para dar a sua vida por nós. No conceito da nova era, você não precisa ir a Jesus ou a Deus ou a qualquer outra pessoa que seja. Por quê? Porque você mesmo tem a divindade. As respostas estão dentro de você. Outras ideias que nós apontamos é a chamada autodivinização do homem. Há escritores como Lauro Trevisan que declaram que os problemas sociais pelos quais o homem passa atualmente são decorrentes da ignorância da sua própria divindade. E esse escritor, que é um padre católico, ele chega a interpretar alguns textos bíblicos dando essa ideia da autodivinização do homem. Por exemplo, quando nós lemos em Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu pai que está em oculto e teu pai que vê secretamente te recompensará. Ele fala que este pai é o eu superior que existe no nosso subconsciente e que, despertado pela nossa percepção da nossa divindade, então os problemas que nos afligem serão eliminados, porque o homem pode resolver todos os problemas por si próprio. Quando nós sabemos que o problema do homem não é esse de ser ignorante de sua divindade, mas sim que ele é afastado de Deus por causa dos seus próprios pecados, e nisso está o problema de toda a humanidade, o afastamento de Deus, e essa aproximação se dá pela pessoa de Jesus Cristo. Paralelamente, a nova era cria também aquela ideia de um sincretismo religioso. Seguindo os pontos de vista da chamada criadora da Sociedade Teosófica Mundial, Helena Petrovna Blavatsky, em que ela estabelece pontos de vista dizendo que as diferenças doutrinárias de ensinamento das várias religiões devem ser postas de lado e que, principalmente, deve-se buscar os pontos comuns e assim formar uma religião universal. À luz da Bíblia Sagrada, este ponto de vista não tem apoio, porque diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 3, como andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Também a nova era apresenta essa ideia do relativismo ético, que significa a sua verdade não é a minha verdade, cada qual tem a sua própria verdade. Algo que pode ser errado para você não pode ou não precisa ser errado por mim. Então, ela foge daquele princípio em que a Bíblia estabelece que Deus não muda e, por conseguinte, ele estabeleceu um tipo de verdade que deve ser aceita por nós todos, desde que ele é o governador, o dominador, o supremo ser com o qual nós temos que nos responsabilizar. E todas as vezes em que o homem procura formar a sua própria verdade, independentemente da verdade absoluta da Bíblia Sagrada, ele está entrando em caminhos tortuosos. O conceito holístico afirma que tudo está interligado, todas as raças, todas as nações, mas não somente as pessoas e nações, mas também tudo que existe. Então, pelo fato que Deus supostamente está em tudo, é a única verdadeira realidade, então holístico significa viver dessa forma. Viver holisticamente seria criar essa harmonia, não haveria mais guerra, muito utopia em termos de esperanças para o futuro, esse apocalíptico de um futuro em que tudo seria perfeita harmonia, tudo seria amor. Essas ideias vêm desse conceito holístico. Ainda temos que apresentar a reencarnação dentro do movimento Nova Era, que difere da posição espírita kardecista, porque dentro do conceito da Nova Era, essa reencarnação teria
por finalidade fazer o homem aparecer numa nova época, justamente dentro da nova era, em condições melhores do que atualmente, desde que ele, envolvido, como eles dizem, com a era de peixe, sua mente está dificultando o estabelecimento de uma nova posição social e mundial. Agora, à luz da Bíblia Sagrada, a reencarnação é terminantemente contestada. A Bíblia fala de ressurreição, mas não fala de reencarnação. Não porque simplesmente o vocábulo reencarnação não apareça na Bíblia, mas porque, principalmente de acordo com Hebreus 9:27, a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Assim, à luz da Bíblia Sagrada, a palavra ressurreição, que aparece em João 5:28 e 29, quando Jesus afirma que todos hão de ressuscitar, tanto os maus como os bons, uns ressuscitarão para a ressurreição da vida e outros ressuscitarão para a ressurreição da condenação. Nesse aspecto, aceitamos a posição bíblica da ressurreição e não da reencarnação. Paralelamente à doutrina da reencarnação, há também a canalização. É uma expressão que designa o contato que determinados médiums ou canalizadores entram em contato com espíritos chamados cósmicos e uma consciência luciferiana, porque segundo a nova era, há um registro chamado registro acástico de todas as pessoas que passaram por este mundo, tem suas palavras, seus ensinamentos arquivados num registro cósmico, e então esses espíritos cósmicos transmitem para os médiums ou canalizadores os ensinos que constituem a ideologia da nova era. Ora, à luz da Bíblia Sagrada, comparando Efésios 6, versículo 12, quando Paulo declara: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, estes espíritos que trazem seus ensinamentos para os canalizadores, eles transmitem ideias conflitantes com a Bíblia Sagrada. E logo podemos chamá-los de profetas falsos, que idealizam uma época parecida com aquela de que a Bíblia fala a respeito da pessoa de Jesus Cristo e procuram então levar a humanidade a aceitar seus pontos de vista contrários à Bíblia Sagrada, conforme nós temos exposto: o panteísmo, o monismo, o relativismo ético, um sincretismo religioso, o evolucionismo cósmico. Todos estes assuntos são trazidos por escritores que entram em contato com esses espíritos que vêm do espaço como espíritos cósmicos. Até aqui você vem recebendo muitas informações sobre a influência que a nova era tem tido na sociedade e como ela vem ganhando novos adeptos. Mas qual será a nossa atitude como cristãos frente à onda mística da nova era? Em primeiro lugar, quero dizer para você, meu caro ouvinte, que você deve se posicionar com amor. Satanás pode imitar qualquer atitude. Ele pode imitar os dons espirituais, mas ele não pode imitar o amor. Nós devemos repudiar a ideologia da nova era, mas nós devemos amar as pessoas que estão enfronhadas neste movimento, nessa ideologia. Jesus disse: nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se nós amarmos aos nossos semelhantes, nós poderemos arrancá-los do império das trevas e trazê-los para o reino do Filho do seu amor. O segundo aspecto é coragem. Não está mais o tempo de nós estarmos em cima do muro. Este é o momento de nós denunciarmos, de nós levantarmos a nossa voz, de nós trabalharmos, de nós também estarmos introduzidos em todos os segmentos da sociedade. O cristão muitas vezes fica fechado, fica enguetado, fica fechado dentro de si mesmo e perde a oportunidade de estar alcançando as vidas que estão lá fora. E a terceira atitude que nós deveríamos ter é discernimento. Discernimento, em primeiro lugar, para que nós não fiquemos procurando pelo em ovo, achando que tudo é nova era. E, ao mesmo tempo,
que estejamos com os olhos fechados, fazendo vista grossa e achando que nada é nova era. Devemos pedir o discernimento de Deus, até mesmo para que nós não lutemos contra aquilo que é bom. Por exemplo, a nova era está falando de defesa de ecologia. Isso deveria ser uma bandeira do cristão e não simplesmente do New Ager. A nova era fala sobre saúde. Isso também deveria ser uma bandeira do cristão. Não adianta o cristão ficar buscando só as coisas de Deus e não cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito. Devemos, portanto, ter uma atitude de buscar o discernimento de Deus e saber exatamente do Senhor aquilo contra o que devemos lutar e aquilo que devemos aceitar, porque é uma bandeira de Deus. A paz, por exemplo, é algo que nós devemos proclamar. Eles estão proclamando, nós também devemos proclamar, porque Cristo dá a paz. Portanto, não cace as bruxas, não saia aí correndo afirmando que isto ou aquilo é nova era sem que você tenha consciência de que aquilo realmente seja. Seja coerente, seja ético, seja corajoso e, acima de tudo, ame com o amor de Jesus. E você vai ser um instrumento dele para tirar vidas desse movimento. Em primeiro lugar, o cristão deve reconhecer que está numa batalha espiritual. Ele deve se preparar espiritualmente. E a nova era tem coisas, por exemplo, que são comuns à nossa fé. Por exemplo, eles creem no sobrenatural. É impossível você encontrar um ateu se sentindo bem dentro do movimento da nova era. Isso já é um chão comum, onde nós podemos trabalhar em cima disso. Eu creio também que a nova era pode, ao conversar com o adepto da nova era, porque se examina a Bíblia do ponto de vista esotérico, ocultista, à luz da cabala, fatos históricos a respeito da pessoa de Cristo, do cristianismo, são torcidos. Eu acho que neste momento seria muito bom o cristão pedir para o adepto da nova era citar as fontes. Como é que você sabe disso? Qual é a prova que você tem disso? E pedir uma análise objetiva daquilo, uma prova objetiva daquilo que ele está afirmando. Eu creio que dessa maneira o diálogo então pode ser conduzido tão efetivamente ao ponto de esclarecer até um adepto da nova era. Porque o adepto da nova era, quer ele creia em qualquer coisa ou não, ele tem uma alma preciosa pela qual Jesus Cristo morreu. E não um mestre cósmico, um duende, um gnomo, uma salamandra ou coisa assim. Mas Jesus sim morreu por ele. Nós temos que estar perguntando para nós mesmos, como cristãos, membros de igrejas cristãs, por que é que um número tão grande de pessoas tem aderido a grupos esotéricos? O que será que tem faltado em nós, nas nossas igrejas, que tem feito com que o nosso apelo tenha perdido a sua força, perdido o seu fascínio? E o fato é que as pessoas estão querendo uma vida com muito mais significado. As pessoas querem ter um contato com o próprio Deus. E então eu creio que esse tipo de questionamento pode ser muito salutar para nós descobrirmos o que talvez está faltando em nós, no nosso meio, o que é que isso quer dizer para eventuais mudanças que nós devamos fazer na maneira de cultuar a Deus, nas pregações, na vida em comunidade. Será que nós estamos atendendo as pessoas às suas necessidades? Eu creio que seria importantíssimo se as nossas igrejas, as igrejas cristãs, de modo geral, estivessem abertas com pessoas disponíveis para atender as pessoas que viessem da rua a qualquer hora do dia. Agora, quando nós pressionamos um horário em que a igreja vai atender as pessoas, seja domingo de manhã, domingo à noite, é insuficiente. Nós precisamos deixar a timidez de lado e questionar os nossos professores quando eles estão ensinando coisas que são mais ligadas com esoterismo, ocultismo, enfim, nova era, e deixam de cumprir o seu papel como professor. Então, é importante que num momento como esse, numa situação como essa, em sala de aula, que você busque um diálogo aberto com o professor da matéria, ou mesmo a direção da escola, sobre o fato que isso não cabe numa sala de aula, isso cabe num local apropriado por pessoas que acreditam nisso e que querem isso. Mas não deve ser imposto sobre todo mundo como sendo a única explicação que tem, vamos dizer assim, do mundo espiritual. É importante que, como cristãos e como cidadãos comuns da sociedade, nós temos plenos direitos de manifestar as nossas opiniões de uma maneira sadia, de uma maneira educada, inteligente. E nós precisamos escrever para os jornais, escrever para as revistas. Nós devemos nos mobilizar para entrar em contato com os canais de televisão
e dizer que existe um segmento grande da população que não está interessado e não está satisfeita com uma determinada linha na programação. Quantos de vocês não ficam indignados quando vocês vão no shopping center e veem lá aquelas bancas, aquelas tendas de tarô, de búzios, pessoas servindo a comunidade de um modo geral, oferecendo os seus serviços? O que é que impede uma igreja cristã, um grupo de cristãos, de também colocarem ali uma banca de aconselhamento cristão? Imagine você, um grupo de psicólogos cristãos, com uma banca, uma tenda lá no shopping center, dizendo como vencer a depressão, ou como resolver problemas de relacionamento. Quer dizer, oferecendo serviços que são do interesse das pessoas comuns que estão andando no shopping center. Ou você poderia ser um pouco mais ousado e ter lá uma tenda que ofereça serviços para como se livrar dos vícios, por exemplo. Quem é uma das pessoas felizes que conhece o Deus verdadeiro, o Deus pessoal, único e trino por intermédio de Jesus Cristo? Quem sabe que os seus pecados foram perdoados e que ele é filho de Deus, portanto tem segurança, não será tão facilmente levado por pensamentos esotéricos e místicos como aqueles que se divulgam pela nova era. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, combatendo um pensamento tão semelhante a este moderno, mostrando que não há nada novo debaixo da terra, diz o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, que talvez seriam espíritos, aqueles que se procuram canalizar aqueles guias que a nova era fala, e que não seja segundo Cristo. A realidade, meus irmãos, é a pessoa de Jesus encarnado, histórico, algo que pode ser comprovado pela busca da história, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que sabe para onde ele vai quando ele morrer, aquele que confia na revelação já testada através dos séculos, através do cumprimento das profecias, de forma que podemos ter certeza que quem confia nesta palavra, a própria Bíblia, pode ter segurança eterna para a sua alma. De fato, eu fico impressionado como é fácil para este mundo moderno que pensa que a única realidade, pelo menos pensava, se descobria pela ciência, agora tão facilmente descamba para ideias criadas nas mentes férteis, especulativas, desse pessoal que de fato cria sua religião, declara que ele é Deus e assim por diante. Eu não sei como vai encontrar paz desta forma. A verdade está em Cristo. Jesus disse claramente: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chega ao Deus real, não aquele Deus fictício, senão por Jesus Cristo. Eu vou conversar agora com a Leia, que durante muitos anos da sua vida esteve envolvida com o esoterismo. E nós sabemos que o esoterismo é uma das práticas divulgadoras do movimento da nova era. Leia, quantos anos da sua vida você esteve envolvida com o esoterismo? Cerca de 18 anos, mais ou menos. O esoterismo, como nós sabemos, é uma doutrina fechada. Só as pessoas que estão envolvidas com isso que podem saber o que se ensina lá. E o que levou você a buscar o esoterismo? Eu fui em busca da verdade, a verdade sobre Deus, né? A verdade sobre as religiões, o que as religiões pensavam a respeito de Deus. Qual foi então a sua trajetória durante esse período dentro do esoterismo? Eu iniciei com um livro intitulado A Terceira Visão, e esse livro é da autoria de Lomizang Rampa. Lá nós já tínhamos assim, práticas esotéricas dentro desse livro. Daí eu parti para Rosa Cruz, e a Rosa Cruz é uma filosofia fechada, né? A Rosa Cruz, ela tem graus, né? Você vai passando de um grau para o outro à medida que você vai estudando.
E eu cheguei até o 8º grau. Quais foram as práticas esotéricas que você executou durante esse período? Comecei iniciando por uma teoria, foi uma aula teórica, né, sobre o corpo espiritual. É como se existisse um desenho, né, do corpo espiritual, que teria que conhecer esse corpo espiritual. E a partir daí, a gente fazia as práticas através de energização, utilizando energia. Depois eu comecei a estudar cristais, cromoterapia, que também é manipulação de energias. Tinha também treinamento de telepatia, né? Treinamento de clarividência, que é você enxergar uma coisa invisível. Lá, e com relação à ufologia, o contato com extraterrestres, você teve alguma prática nessa área? Ah, sim, que a meditação, inclusive, inclui, né, essa prática de contato com extraterrestres. Né? Mas eu não cheguei a contatar nenhum. Não conseguiu? Não consegui. Bom, e com relação também à terapia com vidas passadas, você mexeu com essa área também? Ah, sim, eu tinha muita curiosidade para saber o que era essa terapia de vidas passadas. E eu consultei uma psicóloga que fazia, né, esse tipo de terapia. E eu, então, fiz algum treinamento lá, alguma terapia, mas só que eu acho que eu não cheguei à vida passada nenhuma. Estive nessa vida o tempo todo. Bom, e durante toda essa busca, você encontrou a paz que buscava, essa verdade que você tanto procurava no esoterismo? Não, eu acho que essas práticas só me confundiram bastante, porque tanta coisa na cabeça, tanta prática, né, e parece que eu estava andando em círculos, eu não chamava coisa alguma. Isso foi me deixando de uma maneira assim, nervosa, né, você ficando com muita raiva dentro de mim, que eu não sabia nem explicar por que essa raiva, né. E o que culminou realmente com essa minha decepção do esoterismo foi quando eu experimentei o chá do Santo Daime. Não sei se você já ouviu falar, mas esse chá realmente acho que mexeu com muita coisa minha. Eu acho que realmente é uma coisa assim maligna, sabe? Porque eu fiquei muito atormentada com isso. Fiquei assim, tipo, uns 3 anos sofrendo muito espiritualmente. Era um tormento. Eu não sei explicar bem o que eu sentia, entende? E coisas começaram a acontecer, coisas ruins. Acontecimentos à minha volta ruins começaram a acontecer. E as pessoas explicavam que, as pessoas do esoterismo, né, da nova era, explicavam que isso significava que era uma limpeza de karma, era alguma coisa que eu tinha feito em outra vida passada e que agora eu estaria pagando por isso. Mas eu não aceitei isso aí, não. Bom, então quando Jesus entrou na sua vida, que você se decepcionou com o esoterismo, e aí então, quando é que você buscou a Jesus de verdade? Dentro do esoterismo eles dizem que Jesus é um dos mestres do astral, né? É um dos mestres do plano espiritual. E esse Jesus seria às vezes inferior a algum outro mestre. E eu sempre tive Jesus como uma figura única, né? Aconteceu o seguinte, eu estava dentro de uma aula de projeção astral e o professor começou a falar assim contra a Bíblia, né? Dizendo que a Bíblia era um livro de 2000 anos atrás e que muita coisa foi deturpada, e eu não concordei em nada com isso, porque eu nasci em lar cristão, então eu já conhecia muito sobre a Bíblia. Eu estava apenas buscando a verdade. E então a professora também falou sobre Jesus, nós andando o nome de Jesus. Eu não podia nunca aceitar isso. Lembrei-me de Mateus 10:33, quando Jesus diz: aquele que me negar perante os homens, eu também o negarei perante meu Pai que está no céu. Então eu não podia mais compactuar com aquilo. Eu me sentia assim, chocada com aquilo lá. Uhum. E aí então você buscou Jesus de verdade, e você realmente encontrou essa paz que você buscava em Jesus? A paz do mundo é uma paz ilusória, é uma paz falsa. Essa paz que o esoterismo tentava dar às pessoas é uma paz ilusória. Agora, a paz de Jesus é aquela paz que você tem tranquilidade, se sente protegido, né? Você se lembra daquela passagem de Salmos que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Quer dizer, você sente Jesus como realmente uma tranquilidade, você descansa nele, né? Essa é a paz verdadeira. E eu realmente, a partir disso, eu invoquei o nome de Deus, pedi a Ele que me mostrasse a verdade, porque eu estava cansada de correr atrás das coisas que os homens dizem. Eu queria uma resposta direta de Deus. E Deus realmente me respondeu, através de fatos da minha vida, através de uma mudança interior de sentimentos. Essa raiva que eu sentia, ela começou a esvanecer. Então, aos poucos foi esvanecendo, e hoje eu me sinto uma pessoa mais segura, amorosa, né? Porque eu já não estava sentindo mais amor ao meu próximo. O desejo místico que hoje vemos na sociedade, ele data desde a época da Babilônia antiga, de Babel. Atentem que em Babel eles construíram uma torre cujo objetivo era alcançar os céus. Eu não acredito que aquela torre cujo objetivo era alcançar o céu era uma torre arquitetonicamente projetada para alcançar o céu. O povo naquela época não era tolo, não era singelo o suficiente de acreditar que a sua engenharia iria varar os céus e alcançar o sobrenatural. E o próprio Deus admite que a partir daquela torre não haveria mais limites para o intento do coração do homem. E por isso confundiu a língua, confundiu o idioma de todos que estavam ali. Aquela torre era, na verdade, uma torre esotérica, com o objetivo de domesticar, de captar e de convergir forças que eles acreditavam autônomas no universo para o seu bel prazer, para o seu bel entendimento. Nós não acreditamos que existam forças autônomas no universo. Não existem energias soltas no universo que podem produzir o bem e podem produzir o mal. Não há forças astrais esotéricas que são atraídas através de cristais, de pirâmides, de amuletos, de frases prontas, de receitas químicas que possam ser usadas para o bem do homem. Acreditar que o homem tem poder de domesticar essas forças e usar para o seu bel prazer faz entender que essas forças estão acima do próprio Deus e que o próprio Deus se submete a essas forças. Veja que fascínio fantástico o homem tem sobre si, que se ele conseguir captar forças que estão acima do próprio Deus, o próprio Deus está domesticado, o próprio Deus está agora a seu serviço. E se houver alguma entidade benigna ou maligna, algum Deus bom ou algum Deus mau, se houver Deus e Satanás, essas forças estão acima deles e eles então obedecem essas forças do universo. É aí que reside a grande tentação, o grande fascínio do misticismo, da feitiçaria. É ter Deus e o diabo ao nosso próprio serviço. Basta crer em eles, que domestiquemos, que tragamos essas forças que estão acima do próprio Deus, essas forças que o próprio Deus e o próprio diabo se submetem a elas. E o homem então busca essas forças autônomas no universo, independentes de Deus, e não entende, não compreende que na verdade não existem forças assim soltas no universo. As energias do universo, na verdade, provêm do próprio Deus. E o diabo, o poder que ele tem, que foi um poder delegado de Deus, ele não pode e não aceita ser manipulado por ninguém. Qualquer um que tenta captar forças independentes do universo está, na verdade, fazendo uma negociata com o diabo e se tornando servo, escravo do diabo. Está a serviço de Satanás. Há uma só maneira e um só método de o homem desvendar os mistérios espirituais. É quando ele se submete ao Deus vivo, que reparte com o homem, que dá ao homem os segredos do seu próprio coração. As Escrituras nos dizem que os olhos ainda não viram, o ouvido ainda não ouviu e ainda não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus e que nos foram revelados esses mistérios através do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos dar poder, Deus quer nos dar dons espirituais, mas debaixo da responsabilidade do serviço e da submissão a Ele, Deus verdadeiro. Ele continua sendo Deus e nós sempre na condição de humanos, sempre na condição de barro frágil nas mãos do oleiro. Quando o homem quer galgar
e ter energias e forças que estão acima do próprio Deus, ele quer ser o próprio Deus. E se tornando Deus, ele na verdade está se tornando escravo do diabo, que foi essa a tentação do diabo, fazer o seu trono acima do trono do próprio Deus. O misticismo é esse desejo já antigo, vem desde lá, a Babilônia antiga, do homem se tornar senhor do próprio universo. Mas nós não fomos feitos para sermos senhores do universo. A mais antiga de todas as tentações foi esta: sereis como deuses. E nós não podemos ser como deuses. Nós somos sempre homens dependentes, frágeis e que precisam do auxílio e do cuidado constante de Deus. Bem, depois de todas essas entrevistas, fica claro que a nova era é uma volta ao passado. E se você pretende ter um futuro junto ao Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia prega, é hora de você abrir a sua vida integralmente a Jesus Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.